Hoje no Sem Limites nós vamos falar de um tema polêmico, hein? Pessoa divorciada, ela pode casar de novo? Tem gente que defende que sim, tem gente que não. Vamos discutir isso hoje. Então pode soltar a vinheta, tá começando o Sem Limites. É isso aí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, deixa o seu like, clica aí no joinha, por favor, se inscreve também no nosso canal, isso é muito importante para a gente. E para falar desse tema, está aqui do meu lado a Bispa Camille e a nossa pastora e terapeuta Ana Paula. E o tema é polêmico e eu já vou começar aqui lendo o texto bíblico que dá a base para toda discussão, né? Então, o texto é Mateus, capítulo 19, a partir do verso 3, né? Que diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então, respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que diz, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicou-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, se mas a gente... apenas aqueles a quem é dado, ou seja, então a gente pode. A gente pode receber esse conselho? Camille, calma. Olha, você interpretando a Bíblia errado. Ele está falando do conceito de não se casar. Sim. Jesus está dizendo que nem todo mundo é apto para isso. Depois ele até explica. É que eu não quis ler o texto todo. Ele fala, tem alguns que são eunucos de nascimento e tem alguns que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um. Ele preferiu... O que é eunuco? É que não está preocupado com sexo, com relação sexual, né? Porque tem 2 versículos na Bíblia que são confrontantes, vamos dizer assim, né? O próprio Paulo fala: é melhor não se casar, porque você vai começar a cuidar das coisas de marido e vai deixar de cuidar das coisas de Deus. Mas o mesmo Paulo também fala: mas é melhor casar do que viver abrasado. Na safadeza. Então assim, né? Paulo está dizendo, e aí Jesus está dizendo isso, tem gente que vive normal sem sexo, tem gente que o sexo não é uma necessidade. Ele não vive abrasado, então ele pode viver sem casar. Agora, aquele que vive abrasado, a Bíblia diz que é melhor que se case. Lá em Gênesis, Deus viu o homem sozinho e falou: não é bom que o homem fique só, falhei uma auxiliadora idônea, né? Então, Deus é a favor da família, Deus é a favor do casamento, ponto. Agora, a pergunta é, a pessoa que casou e se divorciou, aqui Jesus já abriu um motivo que seria lícito casar de novo, em caso de adultério. Jesus falou: em caso de adultério pode se casar. Então nós temos 2 linhas teológicas aqui. A primeira linha, o primeiro conceito é consenso. Deus não é a favor do divórcio. Sim. Né? Deus, não é a vontade de Deus que ninguém se divorcie. Uma família seja desfeita, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que a igreja ela faz isso, né? Ela tenta trabalhar os casamentos que estão em crise para que haja uma solução e não precise chegar no ponto de um divórcio. Então, esse é o primeiro ponto. Isso aqui
ninguém discute. A discussão é, alguns acreditam que se divorciou e casar de novo, vai estar em adultério, adultério é um pecado, então não poderia casar novamente. E outros acreditam que, além das relações sexuais ilícitas, tem outros motivos que poderia liberar a pessoa para casar novamente. E aí essa que é a discussão, né? São duas linhas teológicas. Uma acredita que não, só em caso de relação sexual ilícita, segue esse texto aqui ao pé da letra, né? E outros acreditam que, peraí, não, tem algumas situações que dá para abrir também uma exceção, né? Um ponto importante aqui na pergunta é que a pergunta chega para Jesus, a pergunta é assim: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Porque, pelo que eu entendi aqui, para os judeus ficou uma coisa meio que banal. Está escrito na lei que eu posso repudiar minha mulher, é só dar carta de divórcio para ela está livre para casar de novo, eu estou livre para casar de novo. Então virou uma coisa assim. Aí Jesus até fala que Moisés deu essa lei para eles por causa da dureza do coração do homem. É outro ponto para a gente colocar aqui na mesa, né? Então, eu acho que discutir a linha que fala que não pode, não tem muito o que falar. Não pode, porque para seguir aqui o pé da letra é isso. Agora, vamos tentar argumentar aqui dentro daqueles que acham que pode, né? Antes de começar a argumentar, vamos chamar o primeiro vídeo da internet para nos ajudar aqui nesse raciocínio. Pode soltar. Pastor, uma pessoa que se divorcia pode casar de novo? Pergunta fundamental essa, viu? Muito importante. Primeiramente, é preciso dizer que Deus instituiu o casamento, mas não o divórcio. O casamento é instituição divina, o divórcio é instituição humana. O divórcio não é uma ordenança divina. Deus permite o divórcio, mas não ordena o divórcio. O divórcio só acontece, disse o Senhor Jesus, por causa da dureza do coração. E o que é a dureza do coração? É a incapacidade de perdoar. Hoje, em muitos países, a cifra dos divórcios estão atingindo praticamente 50%. De cada 100 casamentos, 50 são desfeitos. A nossa geração aplaude a dissolução do casamento, quando na verdade não está atento às vítimas do divórcio. Esta semana ouvi de uma menina cujos pais se separaram agora na quarentena. A separação e o divórcio dos meus pais doeu mais do que uma facada no peito. As grandes vítimas do divórcio são os filhos. Se nós discutíssemos um pouco mais o que é casamento, e entendêssemos melhor o que é casamento, nós teríamos menos divórcios. Porém, só há duas cláusulas no Novo Testamento para legitimar o divórcio, abrindo então possibilidade para um novo casamento. Primeiro, infidelidade conjugal. A parte traída pode, não deve, pode se divorciar. E se for esta a causa, é possível casar de novo. A segunda cláusula, essa está em Mateus 19, versículo 9. A segunda cláusula exceptiva está lá em 1 Coríntios 7,15. É o abandono irremediável. Se o cônjuge é abandonado, o cônjuge que foi abandonado, seja ele o homem ou a mulher, pode se divorciar, não precisa ficar preso àquele jugo. Então, não é divórcio por qualquer motivo, porque se o divórcio não tem base bíblica, o segundo casamento também não tem base bíblica. Mesmo que o Estado dê um atestado de divórcio, uma certidão de divórcio, e que seja legítimo pelas leis dos homens, o segundo casamento, de acordo com as leis de Deus, não tem legitimidade. Quem faz isso, de Jesus, comete adultério. Então, olha aí, o vídeo trouxe aqui alguns pontos, né? Primeiro,
esse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15, é muito importante, né? Porque ele fala, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã, Deus os tem chamado à paz. Eu me basei muito nesse texto aqui, né? Faltou a gente falar também da viúva, né? A Bíblia libera, que aí também não é divorciado, né? O viúvo pode casar de novo, não tem problema nenhum. Mas no caso do divorciado, divorciou por adultério, a Bíblia está clara, tudo bem. Agora, tem aqui o caso do abandono. Aí é que dá margem para um monte de interpretação, né? E aqui o texto termina falando assim, Deus tem chamado todos à paz. Então, eu vou trazer algumas situações aqui que eu já vi acontecerem na prática, né? Por exemplo, a mulher abandona o marido. A mulher fala, não quero mais estar casada, eu não quero mais viver com você. O cara fez de tudo, ele não foi duro de coração, como Jesus falou lá, por causa da dureza do seu coração, né? Ele fez de tudo, ele lutou pelo casamento, ele orou, ele fez campanha, ele pediu perdão, ele perdoou, ele fez tudo que ele podia. E mesmo assim a mulher foi embora e o abandonou. Esse homem vai ter que não poder casar mais, ele vai ter que sofrer esse jugo a vida toda, às vezes viver abrasado, aí cair no pecado, né? Ter relação sexual ilícita, que seria fora do casamento. Será que Deus faria isso com alguém? Ou né? vice-versa também? Não, vale para os dois casos. Eu dei o exemplo aqui do homem, mas tudo que eu falar aqui, homem e mulher, vale para os dois lados, né? A mesma coisa a mulher, o homem foi embora, largou a mulher, abandonou ela, aí ela não vai poder casar mais. Eu não acho isso justo, né? Deus, ele não faria isso. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, uma coisa é você conhecer a palavra, a Bíblia. Outra coisa é você conhecer o Deus que você serve. Peraí, bispo, mas o Deus que nós servimos é o Deus que escreveu a palavra. Ok? Mas, quando eu pego a palavra ao pé da letra e um texto isolado, eu posso estar esquecendo tudo que envolve o caráter de Deus, tudo que envolve o que Deus quer para nós, né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui é o marido que agride a mulher. Aquela mulher vai ser obrigada a ser agredida a vida toda só para manter um casamento? Não, né? Isso seria a vontade de Deus de alguma forma, né? Então, assim, fala um pouquinho também, gente, não é só o que eu estou falando. Defenda aí eu penso o seguinte, o ponto de vista de vocês, né? Quando a gente vai falar de divórcio, o contrário de divórcio, eu entendo como quebra de aliança, né? O divórcio é a quebra da aliança. Então, da aliança do casal e da aliança com Deus. Sim, da aliança dos três. Deixa eu só pôr um ponto aqui, Ana. Segura aí o seu raciocínio, que eu acho que é importante. Uma dúvida que eu tenho também é, a pessoa que casou sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra, ele não simplesmente foi lá no cartório, casou, juntou, né? Ele não pediu a bênção de Deus para aquele casamento, ele não conhecia a palavra, né? Aí casou com uma pessoa também que não conhecia a palavra, casou todo errado, né? Aí ele vai ser tentou consertar aquele casamento, fez de tudo, aí ele vai ter que ficar a vida toda naquele casamento. Também é uma pergunta, né? Uma pessoa, às vezes, que não quer servir, né? Eu acho que tem a ver muito com isso. Assim, uma vez eu, discutindo sobre esse tema, em Brasília, ainda morava lá, teve um bispo lá que me disse algo muito interessante. Se não existe aliança, não existe divórcio. É polêmico isso? Muito, mas eu ouvi isso de um bispo. E aí, pensando sobre isso, eu acredito assim, Deus odeia o divórcio. Contra isso não há argumento, né? Deus odeia o divórcio, o maior projeto de Deus é a família. Deixa eu discordar um pouquinho dessa fala, desculpa, não estou te interrompendo toda hora. Mas porque, para Deus, o sexo é a aliança. Fez o sexo, consumou a aliança. Tanto é que Paulo fala que aquele que se une com a prostituta se torna um com ela. Ele não foi lá, fez aliança de casamento, não estou falando do símbolo, da aliança mesmo ali no papel, ou diante de Deus, de testemunhas. Mas o sexo, até porque toda relação sexual tem derramamento de sangue, ali foi a forma que Deus estabeleceu de criar a aliança entre um homem e uma mulher. Mas peraí, agora vou entrar numa outra polêmica. Se a gente for contar levar em consideração essa questão, então, porque tem gente que falar, beijar na boca é trair? Isso vai dar mais para outro programa, hein, gente? Programa, tá? Beijar na boca é trair?
Flertar, né? Abraçar, entendeu? Então, assim... Não tem dúvida nenhuma. Jesus falou, Entendeu? se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, Ali. já adulterou com ela. Quem beijou está com intenção impura. Quem Então já flertou está com respondemos intenção a impura. resposta, tá, Isso aí gente? já tá Chegou, tá Já aqui. chegou a resposta. Então, assim, minha esposa está dissociando de mim porque eu dei um selinho, ela me viu dando um selinho, mas eu não estava traindo ela. Absurdo, né? Não estava não, querido. Então, tchau pra você. Enfim, voltando aqui ao assunto. Agora, né? biblicamente, se há a possibilidade do perdão, primeiro é o perdão, né? Aconteceu uma situação de adultério, então já vou separar, porque a Bíblia fala que pode adulterar. Não, vamos... Eu já tive situações de casos de adultério, que a pessoa foi traída, decidiu perdoar, a pessoa que traiu estava realmente arrependida, consertou e os dois estão bem, estão felizes, né? Já tive casos também que a pessoa não quis saber. E Nem de tentar. Não, nem de acabou, tentar. Separou, Aí, acabou, não quero mais saber. ela, biblicamente, ela estava embasada naquilo, né? Mas vai lá, Ana, desculpa aí. Imagina. A gente precisa chegar aqui num denominador comum. Eu acho que não vamos chegar, né? Vamos colocar Vamos as colocar ideias tudo e aqui aí na cada mesa um e tira fica a sua aí. conclusão, né? Então, pensando sobre isso, assim, a família é o maior projeto de Deus para o homem, né? Então, Deus ama o compromisso, Deus ama a aliança, Deus ama a fidelidade, todo mundo já sabe disso. Agora, dentro de um relacionamento, eu acredito que o que configura o casamento que tem a bênção de Deus é especialmente a aliança. E a aliança, ela não é do dia para a noite. Eu não sou casada, casei, pus a aliança nesse dedo, pronto, agora tem aliança, agora... Não é assim que funciona, a gente sabe que isso é construído. Por isso que tem atendimento de casal, porque você vai aprendendo a se moldar ao outro e ser moldado pelo outro também, né? Então, é uma troca, o tempo inteiro são... A bispa sempre falava isso, eu adorava ouvir. Casamento é renúncia, 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 perdão, perdão, perdão. E é isso mesmo, né? Assim, todo mundo que é casado sabe o desafio que é estar casado. Você falou a palavra certa, desafio. Desafio. Mas é um desafio possível. E esse é o sonho de Deus para nós. Então, quando você entra em um casamento, você que está passando por um período de crise no seu casamento, de dor no seu casamento, se você veio assistir esse programa buscando uma resposta, sua resposta está aí. Lute pelo seu casamento. Deus ama o casamento. Lute para Deus restaurar, lute para Deus fazer. Faça pegue a ajuda do seu pastor. Né, Ana? Pastor, vai fazer uma terapia. Terapia de casal. O seu pastor no gabinete, mas meu marido não quer ir, minha esposa não quer ir. Vai você, exatamente. Aprender sobre o relacionamento. E vai orar. Porque quando a mulher dobra o joelho, o mundo espiritual, ele age em nosso E o homem favor. também, viu? E o homem também. Tem um filme muito legal, quero deixar a indicação aqui, O Quarto de Guerra, que fala sobre isso, né? Sobre você consagrar um lugar para você orar, buscar pelo seu casamento. Todo casamento tem desafios, tem situações. Agora, se a gente está em um momento, se a gente vai falar de casamento, nós precisamos de duas pessoas unidas pelo mesmo objetivo. As pessoas podem ter a maior diferença do mundo, mas elas têm que estar unidas por um objetivo, que é cuidar da aliança, né? Cuidar de uma coisa muito maior e muito difícil, que é construir a aliança. Quando uma dessas pessoas não quer estar dentro da aliança, começam a acontecer as consequências que são mais graves, como o bispo citou, né? Então, às vezes a gente tem violência, às vezes a gente tem traição, O próprio adultério, né? O adultério, mentiras, começa a acumular tudo isso. Quando isso acontece, igual a Bíblia fala mesmo, pela dureza do coração. Dureza do coração de quem? Nem sempre é dos dois ao mesmo tempo, às vezes é de um só. Então, dentro disso, a gente precisa orar, porque a Bíblia fala que Deus é poderoso para tomar os corações. Então, o coração que estava endurecido, Deus é poderoso para amolecer esse coração. Então, por isso você vai orar, para Deus amolecer o coração daquele que não está com o coração amolecido, está com o coração endurecido. Mas Deus também, ele é um cavalheiro. Às vezes a pessoa não vai querer ter o coração amolecido por isso. E aí você vai saber que você já fez de tudo. Você vai buscar a Deus naquele momento. Você está, às vezes, suscetível a isso. Você pode apanhar, você pode sofrer, né? Casos que, normalmente os casos agravantes são traição, vício e vício, né? violência. Uma coisa importante, né? Por exemplo, marido que alcoólatra, chega bêbado em casa. Ele não está sendo ele ali. A mulher fala, eu não casei com esse cara, né? Não foi isso aqui que eu idealizei para o meu casamento, né? Aí ela casou no mundo, não conhecia Jesus, conheceu Jesus depois. Aí a pergunta que eu sempre faço é, será que Deus vai querer que essa pessoa fique ali sofrendo a vida toda para cumprir algo que, né, Jesus falou para aquele momento ali, para aquela situação? Então, por exemplo, se a pessoa está dentro de uma aliança, os dois não estão contribuindo para continuar na aliança, né? Então, quais são os casos principais que a gente pode citar aqui? Caso de vício, caso de traição, caso de violência
doméstica. Então, quando a gente vai falar sobre vício, entra nessa preocupação, né? De ter álcool, de ter vício, às vezes a pessoa gasta todo o dinheiro, às vezes tira tudo de dentro de casa, porque... Então, quando você vai lidar com um viciado, claro, você está lidando que não foi a pessoa com quem você casou, mas ao mesmo tempo existe... Independente do vício, né, Ana? Qualquer vício é difícil ser trabalhado, ainda mais uma questão conjugal, vamos falar assim, né? Sim. Que a gente falou das partes principais, você falou de vício, de traição e qual que foi o outro que você falou? Violência doméstica. Violência. Isso aí não tem cabimento mesmo. Fez uma vez... Entendeu? Agora, dentro disso, assim, meu marido sempre chega bêbado. O que eu vou fazer a respeito disso? A gente também precisa entender o seguinte: o maior ministério de Deus para o homem é a família. Então, Sim, qual é a sua responsabilidade? Mas igual você falou. Qual é a sua responsabilidade dentro da sua missão do casamento? Ah, meu marido começou a beber mais que o comum. Ele ainda não está, assim, inconsciente, tá? Mas eu estou notando que ele está bebendo mais. Eu estou notando que minha mulher está comprando muito mais. Então, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Esse é o momento de despertar, sentar e falar, olha só, não vou ficar casada aqui nesse lugar. Hoje está muito assim, né, Ana? A pessoa ela já não casa no cartório, só se ajunta ali, porque já está pensando em se divorciar. Já pensa em se der errado. Não, os maioria dos casamentos são feitos por contrato. A gente fica casado 2 anos. Se ficar legal, a gente renova mais 2 anos e assim vai. Ah, isso não foi legal, então vamos separar, porque não deu certo. Hoje é maioria por contrato. Então, assim, tem esse perigo da banalização, né? E agora, também essa radicalização de que, né, não, é só em caso viúva, pode casar de novo, adultério ou abandono. Então, acabou. Se não for isso... Às vezes a pessoa fica torcendo para o outro cair num desses 3 para ter uma desculpa para separar. Não é assim que funciona, a Ana né? falou, se a pessoa está no casamento e o marido começa a ficar viciado, e a esposa, vamos falar, ela alerta e o marido, olha, fulano, você está bebendo demais. Aí tá precisando de ajuda, né? Aí fala, não, tem nada disso não, estou bebendo não. Ele continua naquilo ali, isso aí vai minando as forças do casamento. Sim. Até que a esposa fala, olha, eu não aguento mais, para mim chega, acabou. E ali ela vai se separar, porque ela não quer conviver com uma pessoa que só chega bêbada em casa, que gasta, né, o dinheiro da casa, das finanças, com bebida. Então, assim, ele não quer um tratamento, ele não quer mudança. Ele não está comprometido com a aliança dos dois. Então, assim, ela alertou, ela perguntou se ele queria ajuda. Então, assim, ele não quis. Então, essa mulher, para mim, ao meu ver, ela está apta a se divorciar e casar de novo e ser feliz na vida dela. E às vezes isso acontece num período que a pessoa está tão jovem ainda, né? E aí vai passar vários outros anos matando o sonho de, às vezes, ser mãe, ser pai, matando o sonho de ter uma família, só por causa dessa má escolha. Eu acho que a gente precisa começar a discutir e falar mais sobre, assim, quanto é importante o momento da escolha. Porque a gente faz essa escolha em um período muito injusto. A gente faz essa escolha num período em que você não está maduro ainda, em que a voz dos pais, às vezes, não está muito presente ali. A gente tem muitas situações que estão... Mas eu acho também que a gente não pode esperar a vida inteira a gente amadurecer para viver os desafios da vida. Que é o que tem acontecido, né, Bispa? São os desafios que nos amadurecem. As pessoas estão se casando cada vez mais tarde. Então, querendo essa entra também a questão da pessoa ter intimidade com Deus, dela orar, dela ouvir a voz de Deus, dela saber que aquele ali é o propósito de Deus para a vida dela. Buscar um aconselhamento com a pessoa certa. Deixa eu chamar mais um vídeo da internet. Vamos ouvir o pastor Cláudio Duarte falando desse tema. O divórcio na Bíblia é um pecado? Não. O divórcio não é pecado. Não é pecado? Não. O pecado é um novo casamento incorreto. Por isso é que as pessoas precisam entender que, biblicamente, a única saída de verdade do casamento, ela é para baixo. Entendeu? Então é melhor pensar antes de entrar, porque... Entende? Então, eu sei que hoje, com o humanismo ateísta, essa visão do homem no centro de tudo, é muito... Mas eu não mereço ser feliz? Bom, merece, é lógico que você merece. Agora, você não precisa casar para ser feliz, nem para fazer sexo, você precisa casar. Você não morreu, você precisa de ar, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de sono. E isso, se você não tiver, você morre. Sexo, não. Entende? Então, tem coisas que descredenciam. Por exemplo, um camarada, ele divorciou, enfrentou um divórcio, e eu tenho um ministério na igreja de casais. Ele vai poder trabalhar, dar aula, mas ele não vai ser o líder desse ministério, porque aquilo que ele vivenciou lá atrás o descredencia para viver outras coisas lá na frente. Se as pessoas acham correto ou não, eu não posso negociar com elas. Eu posso negociar com elas meu carro, minha casa. Sim. Né? Mas eu não posso negociar com elas os valores de Deus. Então, assim, eu acho que eu compartilho dessa opinião do pastor Cláudio Duarte. Que se você está vivendo um relacionamento tóxico,
que você não vê uma perspectiva de mudança e você vai ficar sofrendo com aquilo ali, você vai ficar sofrendo até quando com isso? Então, assim, nesse ponto, eu acho que sim, a pessoa merece uma nova chance. Ela merece ser feliz. Até porque a Bíblia fala o quê? Que a gente tem que ter uma vida em plenitude, uma vida de alegria. Então, viver num relacionamento que está minando Então, Camila, mas a minha ele força falou aí, ali, não nesse sentido que você falou. Ele falou ali no sentido do que a sociedade acredita hoje. Do humanismo, o homem no centro das coisas. Então, qualquer coisinha, eu não gostei porque minha esposa... sei lá, no arroz dela não é bom, então eu vou separar. Aninha, você tem um livro aí para mostrar pra gente? Sempre tem um livro maravilhoso aqui, né, gente? Bispo Rodovalho, livro Para Ser Feliz. Então, você que está aí passando por uma crise, um momento difícil, lê esse livro que eu tenho certeza que vai te ajudar a levantar os melhores pilares para acontecer tudo vai isso, ser amém? feliz na vida. É isso aí. Agora, vamos ver a opinião de um pastor que não acredita. Ele acha que não pode casar de novo. Pode soltar pra gente. Um divorciado pode casar novamente? Bem, para que eu vou entrar nesse tema? Que tema polêmico. Não tem concordância entre os teólogos. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Primeiro, Deus odeia o divórcio. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. A Bíblia é clara quanto a isso. Só que existem duas possibilidades e permissões para o divórcio. Abandono e também relação sexual ilícita. A questão é, o divorciado pode casar de novo? Alguns encontram base bíblica para dizer que sim, em Deuteronômio 24 e também Mateus capítulo 19. Eu, porém, sou da linha que entende que não, que o novo casamento é apenas para viúvo. Também me baseio na Escritura Sagrada. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo chama os solteiros e viúvos para o casamento, no versículo 8 e 9. Só que quando o assunto é o casado, no versículo 10, ele diz: ora, os casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se ela vier a separar, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. No mesmo capítulo, no versículo 39, a Bíblia diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ficará livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Romanos capítulo 7 também é emblemático. O texto mostra para nós que nós não podemos casar com Cristo casado com a lei. Então nós morremos para a lei para casarmos com Cristo. Ele compara isso com um casamento, que uma mulher só poderia casar com outro se morresse o antigo marido. Não é unanimidade, mas humildemente é o que eu entendo. Então, com aquele versículo que diz que as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Uai, gente, não é. Tudo isso se aí. fez novo. Calma amém? lá, né? Conclusão. Existem duas linhas teológicas, o tema é polêmico. Mas você que está casado e está passando por uma luta, luta pelo seu casamento. Isso. Porque você tem um propósito aí. Isso. Não, Somos contra o divórcio. É isso. Somos. Acabou. Dê o seu joinha aí se você gostou do nosso programa de hoje. Clica aí no like. Se inscreve também no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossaterra.com.br. Tá bom? Chegamos ao final. Que Deus te abençoe. Fique na paz.